E aí, gente do nono ano? Estão estudando bastante para a prova do SAEB? Pois é, peço ajuda aos professores, vocês. Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai ver mais um descritor, tá? Não deixe de tirar as dúvidas e resolver as questões de exercício, tá certo? Sou Gerlando Belém, professor de matemática de vocês. Vamos lá? Olá, pessoal do nono ano. Nossa aula será sobre o descritor D13, que trata do cálculo de áreas de figuras planas, e usaremos a habilidade 08, matemática 19. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Como nós vamos tratar de áreas de figuras planas, vamos nos lembrar aqui das principais. Nós temos aí o quadrado, o retângulo, o triângulo, o trapézio, o losango e círculo. Nós calculamos a área do círculo, que é limitada pela circunferência. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz para calcular a área de um quadrado. Essa fórmula é a forma mais simples que tem, porque o quadrado, como ele possui os quatro lados iguais, então se eu substituo esse L por qualquer valor diferente de zero, e não pode ser negativo, obviamente, então para achar a área, basta que eu calculo, faça o produto de L vezes L, e L vezes L dá L ao quadrado. Pela propriedade de potência, produto de potência vezes base, conserva a base, somos os expoentes, 1 mais 1, 2. Então essa é a fórmula mais simples que tem para se calcular uma área de uma figura, no caso do quadrado. Agora vamos praticar um pouco, certo? Então temos uma situação, problema aqui, para a gente trabalhar com áreas e vamos descobrir que figura que a gente vai utilizar aqui. No caso, o quadrado, né? Estamos pegando como exemplo. Então diz o seguinte: o xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégias que utiliza um tabuleiro quadrangular, ou seja, quadrado, conforme ilustra a figura a seguir. Considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro, pretos e brancos, possuem 3 cm de lado, a área total dos quadrados pretos em centímetros quadrados é igual a... Então veja bem, trata-se de uma fórmula, nós vamos utilizar a fórmula da área do quadrado. Então, é aquela área igual a L ao quadrado. Então, nós, pela informação do problema, nós tivemos que o lado é igual a 3, o quadradinho ali. 3 ao quadrado, então teremos 9 centímetros quadrados, de 1 quadrado. Só que ele quer que a gente calcule a área de todos os quadrados pretos. Então, é só que se nós contarmos, para quem sabe xadrez, sabe que são 64 casas, 32 são brancas, 32 são pretas. Mas para quem não sabe, conta os pretos, dá 32. Como são 32 quadrados pretos, então a gente multiplica 32 vezes 9 centímetros quadrados. Temos um total de 288 centímetros quadrados. Veja bem que essa questão tem um distrator aqui que é o 9. Se você não prestar atenção, você responde a letra A. No caso, não seria a letra A, né? Seria exatamente a letra C, porque ele pede o total, a área total dos 32 quadradinhos pretos. Espero que tenham entendido essa questão. Vamos adiante. Agora vamos trabalhar com a área do retângulo. A área do retângulo, existe uma medida chamada de base, que ela fica quase sempre embaixo. A outra medida é a altura ou largura. A base ela também pode ser chamada de comprimento, que às vezes em alguns problemas sai o comprimento, fala de comprimento. E a altura, às vezes, também em alguns problemas trata de largura. A fórmula é base vezes altura. É só multiplicar a base pela altura. É bem parecida com a do quadrado, só que a do retângulo os valores são distintos. Por exemplo, aí nós temos uma imagem de um campo de futebol que observa que tem vários retângulos, a pequena área, a grande área, e aí a gente pode usar essa forma para calcular essas situações. Vamos ver aqui uma situação problema.
Juliana possui 2 tapetes. O tapete quadrado possui lado de 4 metros e o tapete retangular tem altura de 2 metros e base de 8 metros. Qual tapete apresenta maior área? Ora, só sabendo fazendo os cálculos. Então, a gente já sabe calcular a área do tapete quadrado, que usa L ao quadrado. Substituindo, ele disse que tinha 4 metros de lado, então a área total do tapete laranja, ali no caso da figura, que é quadrado, 16 metros quadrados. Vamos calcular a área do tapete retangular. Então, nós sabemos que a área é igual a base vezes a altura, pelas informações dadas pelo problema. A base, mede 2. Eu fiz uma troquinha aí, mas vamos dizer que a altura mede 2 e a base mede 8, que é um produto, não tem problema a gente inverter, não. Tanto faz ser 12 vezes 8 como 8 vezes 2. Então, a área é 16 metros quadrados. Então, observe que embora tenham formatos diferentes, por conta das dimensões deles, eles possuem a mesma área, 16 metros quadrados. Observação. Para se calcular a área do paralelogramo, a fórmula utilizada é a mesma do retângulo. Vamos ver por quê. Aqui eu tenho um paralelogramo, ele está em azul. Por que eu vou usar a mesma fórmula da área do retângulo? Se eu coloco aqui uma altura, ele vira um triângulozinho menor. Esse triângulo menor eu posso encaixar aqui na frente. Ó. Você até colocar em vermelho, ele vira um retângulo. Por isso que eu posso usar a base aqui, a altura aqui e a mesma fórmula. Tá bom? Vamos lá adiante. Agora vamos ver a área do triângulo. Nós temos novamente um retângulo, onde ali a base é o comprimento, que é a altura ou largura. Mas o que é que tem a ver triângulo com retângulo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. Se eu traçar uma diagonal aqui, observe que eu tenho 2 triângulos. Triângulo 1, triângulo 2. Dividir em 2 triângulos. Aí significa dizer que é só pegar a fórmula do retângulo e dividir por 2. E nesse caso aí nós temos a área de um triângulo apenas. Tá certo? Bem interessante isso. Vamos ver aqui uma situação problema. A área da figura abaixo é... Observe que essa figura ela não tem um formato, né, que a gente conhece das figuras que a gente apresentou anteriormente. E como a gente resolve isso? Nós vamos decompor essa figura em duas. Ó, quando eu passo esse traço vermelho ali, a parte de baixo vira um retângulo e a de cima um triângulo. Mas aí, como eu já sei as fórmulas de ambas, calculando a área do retângulo, que é aquela base vezes a altura, então você substitui a base por 8, que é a informação que tem na figura, e a altura por 3 também tem a informação na figura. Veja bem aqui que nós temos a altura e aqui a base. Ora, 8 vezes 3 em 4 centímetros quadrados seria a área do retângulo. Mas precisamos saber aquela área do triângulo ali. Observe que esse segmento inteiro aqui mede 6 centímetros. E essa parte aqui, ó, do outro lado oposto, mede 3. Olha, se daqui para cá mede 6, tudo isso mede 6, daqui para cá mede 3, o trechinho que falta ali, adivinha quanto vai ser? 3 centímetros. Né? Utilizando aqui a fórmula. A mesma coisa é para a gente saber a base do triângulo, que seria essa parte vermelha. Embaixo mede 8, total. Aqui em cima também seria 8, só que esse trecho aqui mede 4. Obviamente, quanto é que falta para essa partezinha vermelha? 4. Então, aí eu tenho que a base é 4 e a altura 3. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, a área do triângulo seria 6 cm². Como ele quer a área da figura inteira, então eu vou ter que somar 24 centímetros quadrados mais 6 cm², que eu teria 30 cm² dessa área total. Bem interessante, né? Ó, já utilizando duas fórmulas aí já conhecidas que a gente já viu hoje. Vamos dar uma olhadinha agora na área do losango.
A área do losango, o losango seria essa parte amarela aí da nossa bandeira brasileira, tá? Teria esse formato aqui. Eu vou traçar uma diagonal, que a gente chama de diagonal menor. A segunda diagonal do losango chamamos diagonal maior. Vou representar por Dzão a diagonal maior e Dzinho a diagonal menor. Então, posso gerar a fórmula aqui. A área, eu pego a diagonal maior, multiplico pela diagonal menor e divido por 2. O losango lembra as pipas, né? Os papagaios, eu não sei, dependendo de como vocês conhecem. Vamos ver aqui um probleminha. A prefeitura de uma cidade gasta R$ 33,00 por metro quadrado de grama plantada. Sabendo que uma praça que possui formato de losango foi totalmente revestida com essa mesma grama e que as diagonais dessa praça medem 18 metros e 22 metros, responda. Quanto a prefeitura gastou nessa obra? Ora, nós sabemos uma informação importante. Nós sabemos que a praça é em formato de losango e eles deram as diagonais, que mede 18 e 22. Logo, nós temos as diagonais maior e menor. Então, é só substituir na nossa fórmula. A diagonal maior, obviamente, vai valer 22, porque ela tem uma dimensão maior, e a outra 18. Aí, multiplicamos 22 e 18, nós temos 396. 396 dividido por 2, 198. Observe que a letra A seria a resposta se você não prestasse atenção à pergunta. Quanto a prefeitura gastou nessa obra? Ele não quer saber a área. E ali na letra A nem se refere à área, se refere a reais. Ó. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que é que a gente sabe? Sabe que ela paga R$ 33,00 por metro quadrado. Então, se nós temos o total de metros quadrados, basta que a gente faça essa conta aqui. Ó. 198 metros quadrados multiplicado por R$ 33,00 dá um total de R$ 6.534. Seria, na realidade, a alternativa D. Então, muito cuidado quando for responder as questões. Às vezes você acha que tá prontinha a questão, mas não leu direito, ou então a pergunta, né, não entendeu a pergunta, ou não leu totalmente o problema. Às vezes responde até correto, resolve, sabe fazer o cálculo e tudo, mas na hora de marcar, marca errado por conta de falta de atenção. Agora vamos ver a área do trapézio. Como é que a gente trabalha com ele? Bom, o trapézio é essa figura aqui, que observe que ele só tem dois lados paralelos, esses outros dois não são. Esses lados paralelos nós chamamos eles de base, que é chamado base maior, representado pelo um B maiúsculo, e base menor, representado pelo um B minúsculo. Nós temos ainda a altura, que é representada pela letra H minúscula. Tendo essas três informações, a gente pode montar a fórmula da área do trapézio. A gente soma as bases maiores e menores e o resultado multiplica por H. No final de tudo, divide tudo por 2. Então, a gente tem vários, esse móvel aí, ó, ele é em formato trapézio, eu achei muito bonito. Quase a gente não vê, né, objetos em forma de trapézio, mas isso aí são. Vamos ver aqui uma situação, problema, utilizando o trapézio. Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio que possui base de 10 e 18 metros e altura de 8 metros, como indicado na figura a seguir. Dentro desse trapézio, Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Quantos metros quadrados de grama Luiz deverá comprar? Presta atenção, ele quer construir uma piscina e depois o restante gramar tudo. Então, a primeira coisa, vamos achar a área total, que no caso aí seria do trapézio. Nós temos as informações, então nós sabemos que a fórmula é essa, vamos substituir. Base maior é 18, foi dado no problema ali. Geralmente, porque como é que eu sei que a base é maior e a base menor? Ora, os valores, né? O 18 é maior que 10. Então, base maior
mais 10 da base menor multiplicado pela altura que foi dado no problema ali também, 8 metros. Tudo isso dividido por 2. Vamos somar 10 mais 18, 28, que multiplicamos por 8, que dá 224 dividido por 2. No final, nós temos uma área total do trapézio de 112 metros quadrados. Só que ele não quer isso, ele quer saber quanto de grama ele vai, né, precisar comprar. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a área do retângulo, que é o formato da piscina, que não vai ter grama dentro, né? Aí eu substituo pelos valores da base e da altura. Então, eu acho que a área da piscina é 40 metros quadrados. Ora, se eu quero saber quanto vai ser de grama, eu vou pegar 112 metros, que é a área total, e subtrair da área da piscina, que não vai ter grama, o restante vai ter grama, que são 72 metros quadrados. Bom? Legal, né? Vamos ver a área do círculo. Bom, o círculo, essa parte interna, né, a parte que a gente chama de área circular. Aí vocês estão vendo aí ele preenchendo, né, ele mostrando esse R, que é de raio, e o π, quando ele multiplica pelo R ao quadrado, multiplicado pelo π, ele preenche a área interna, ele sabe qual é a área do círculo, com essa fórmula aí. Então, R representa o raio, o π é aproximadamente 3,14, ele é um número irracional. Outro dia, vocês podem pedir mais informações ao professor em sala ou à professora para explicar melhor sobre o π. E a fórmula da área do círculo é essa, πr ao quadrado. É π vezes r, que é o raio, ao quadrado. Pronto, com ela eu consigo resolver qualquer problema de área de círculo. Vamos ver aqui. A área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.650 metros quadrados. Qual é o raio do círculo descrito por essa área? Olha, veja bem, eu vou pegar aqui a fórmula que né, foi nos dada. Ele está dizendo que a área, ele já tem a área. Então, ele trocou o A azul por o valor, 70.650. É igual a π vezes r ao quadrado. Aí ele quer saber o R. Nós sabemos que o π ele é aproximadamente 3,14. Veja que eu deixei ele em preto. E o r ao quadrado é a variável, que eu não sei quem é. Bom, se eu estou multiplicando 3,14 por r ao quadrado, eu posso passar lá para o outro lado, dividindo 70.650. E feita a conta, vocês podem até fazer essa conta na calculadora, não tem problema nenhum. Mas no dia, lembrando que a gente tem que saber fazer uma divisão por número decimal. Dividindo 70.650 por 3,14, eu encontro que 22.500, ou seja, r ao quadrado é igual a 22.500. Por que é que eu estou transformando numa raiz? Porque a potência ela é a operação inversa da raiz. Então, no caso, um r ao quadrado, eu vou transformar numa raiz quadrada de 22.500. Calculando a raiz quadrada de 22.500, nós encontramos que r é igual a 150 metros, ou seja, qual é o raio do círculo descrito por essa área? 150 metros, tá bom? Espero que tenham entendido, mas vocês precisam se exercitar mais. É só procurar resolver os exercícios propostos pelos professores. E hoje o nosso para casa, vamos dar uma olhadinha. De novo, nós vamos utilizar a nossa apostila, tá certo? Vocês vão trabalhar com as páginas 18 e 19 da mesma, sobre o descritor D13, que é esse que a gente está trabalhando hoje. E vão resolver essas questões 59 até 66. Ah, Giovanni, são muitas questões. Não, não são muitas. Vocês vão... Porque são várias fórmulas, né? São várias figuras, por isso que tem essa quantitativa de questões. E os professores de vocês também podem pedir para resolver outras, caso eles achem que seja necessário. Então, nós vamos ver nosso resumo de hoje. Nosso resumão, vamos ver. Então, nós tratamos das fórmulas para o cálculo de áreas de figuras planas. Aí nós temos
agora todas as figuras que nós vimos, com cada sua respectiva fórmula na frente. Tá? É só prestar atenção. Eu não vou conseguir decorar desse tanto de fórmula. Realmente as fórmulas elas têm que ser aprendidas, não decoradas, porque se a gente decorar a gente esquece. Mas a gente só consegue aprender se a gente resolver as atividades. Tá? E vai tirando as dúvidas com professores e fazendo mais pesquisa e se aprofundando. Esse é o final da nossa aula. Eu espero que tenha ajudado. Existem vários outros tipos de problemas que a gente pode resolver com essas situações de áreas de figuras planas. E vocês precisam estudar mais e tirar dúvida com seus professores. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula, gente. Tchau.